Rússia. Vamos já repercutir até agora o que a gente tem de conteúdo dessa reunião, Renan? Vamos. Professor Sidney Leite está chegando por aqui, ele é doutor em Relações Internacionais. Professor, muito obrigado por nos acompanhar essa tarde aqui entre nós. Estava ouvindo também aqui na nossa tradução simultânea o que estavam dizendo esses líderes internacionais. Nós vimos Donald Trump numa postura muito diferente. Na conversa que teve antes, diante de jornalistas, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na comparação com a conversa de fevereiro, em que Zelensky saiu humilhado do Salão Oval da Casa Branca, houve uma mudança muito importante, e nessa também, por imagens, a gente acompanhava um Trump fazendo uma mediação, um fazedor da paz, como estão dizendo na imprensa americana, essa postura que ele quer assumir a partir de agora, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Renan, Adriana. Boa tarde. Um grande prazer estar com vocês. Não deixa de ser um momento histórico, né, que a gente está assistindo. Uma diplomacia que parece aquela diplomacia do século XIX, até, eu diria, até o início da Segunda Guerra Mundial, né, a diplomacia dos grandes líderes, das grandes potências, as organizações, embora aí a OTAN e a União Europeia de alguma forma estejam presentes, né, mas uma diplomacia que se faz diretamente, levada a cabo pelos estadistas, é o estilo do Trump. Porém, Adriana, Renan, eu acho que é um pouco meu papel aqui, eu sou muito cético em relação ao que a gente acabou de assistir, até que ponto se consegue um cessar-fogo? Talvez, provável, mas as causas que a Adriana tocou nesse aspecto muito bem, né, quando ela cita, inclusive, menciona o artigo 5, as causas, elas estão ali intocáveis, não é? O que se trata, indo na continuidade da sua reflexão, Renan, e da Adriana, é uma questão de soberania nacional, não é? O sistema internacional, os estados, né, líderes do sistema internacional vão aceitar a conquista de um território pela força. É isso que está em jogo. Aceitar os termos do Trump é abrir um poderosíssimo precedente de cessão de soberania, tomada de território de um país por outro, através da força, através da guerra. Abre-se um precedente perigosíssimo. O professor, justamente nesse ponto que eu queria reforçar com o senhor, porque o tom que se dá nessa reunião até agora, e pautado aí muito pelo tom do presidente americano, é como se de repente Donald Trump tivesse uma varinha mágica, uma varinha de condão, que ele diz, não, agora está tudo certo para a paz ser selada, não estou falando nem de cessar fogo mais, estou falando de uma paz para a região, de mais uma guerra que eu vou botar fim, se vangloriou aí até inflacionou o número de conflitos que ele teria participado e atuado para acabar. Então parece que ele tem uma varinha de condão mágica que de repente solucionou todos os problemas, quando na verdade todos os problemas estão do mesmo jeito de quando a guerra começou há 3 anos. Então a minha questão é, ceder agora a essa posição do Trump e aí entregar o leste, uma parte da região leste da Ucrânia para Vladimir Putin, não ter nenhum retrocesso em relação à Crimeia, que foi anexada em 2014, não ter nenhuma mudança em relação à OTAN, significa dizer que houve um cessar-fogo, um acordo de paz, mas na verdade é quase declarar a vitória de Putin e derrota para a Ucrânia. É isso que a gente pode entender? Você tem razão, Adriana. Eu me recordo bastante, não é? Aí um olhar um pouco do historiador, do que aconteceu com a Tchecoslováquia, que foi a antessala do que levou à Segunda Guerra Mundial. Fiquem tranquilos, acho que não há menor risco de uma terceira guerra mundial, mas é a volta da diplomacia pela força, não é? É a volta da conquista, não é, de território pela força. E o Putin, ele está sendo o grande vitorioso, né? Veja que ele recebeu uma atenção toda especial. A gente viu o protocolo cerimonial de Trump para receber o líder, né, da Rússia, tapete vermelho, toda uma referência, né, inclusive com um protocolo não houve uma exposição midiática, não é? Tudo foi um cenário muito bem controlado, só fugiu do protocolo na hora da declaração para a imprensa. Normalmente seria o Trump a iniciar e foi o Putin, mais uma concessão, inclusive, do Trump ao Putin, não é? E o que a gente está assistindo agora, nesse momento, eu acho que
volto a resgatar a palavra histórico, né? Parece um grande programa de televisão em que o Trump aparece ali como mediador, aliás, ele tem muita experiência nesse aspecto, né? Mas de prático, a gente não está vendo uma mudança de cenário, que a guerra é sempre uma consequência, né? Ela Sim, tem as suas causas. sim. E para que Agora, a gente professor. possa... Pois não. Não, desculpa interromper, o senhor falou que é como se fosse um programa de televisão, e esse programa de televisão acabou de deixar de ser transmitido. A gente ouviu ali o comecinho, as câmeras mostrando as falas diplomáticas de todos eles, e agora já não temos mais imagens da conversa, digamos, real que acontece lá dentro a partir de agora. E para o senhor seguir aí com o seu raciocínio, porque eu te interrompi, peço desculpas por isso, mas é só para colocar esse ponto que, como é que agora nessa conversa real, que a gente não está vendo a transmissão pelas câmeras, a Europa vai se posicionar? Porque isso, se toda essa sessão for feita a Putin, a Europa também sai enfraquecida, né? Extremamente enfraquecida. Os países do leste europeu vão aumentar muito a sinalização em relação à sua própria segurança. Países como, especialmente a Polônia, né, que historicamente também foi alvo de invasões, de tomadas de território. Então, o que nós estamos assistindo é um grande espetáculo que o Trump está... Eu não diria que ele está reconfigurando a ordem nem o sistema internacional. Não é isso que se trata. Os sistemas de poder não estão sendo alterados, né? As grandes potências, elas estão dominando o jogo, e há um esforço enorme do Trump de enfraquecer as organizações multilaterais, principalmente a ONU, não é? Porém, parece-me que a situação da Ucrânia continua extremamente delicada. O próprio Zelensky, o líder ucraniano, não é? Porque vai se colocar em última instância que a Ucrânia não tem nenhuma outra alternativa que não seja abrir mão de absolutamente tudo, de tudo que lhe é direito. O seu próprio território nacional, legitimamente, é um território legítimo da Ucrânia, a entrada na OTAN, visando o seu sistema de segurança, a entrada na União Europeia, delineando um projeto de desenvolvimento, tudo isso vai ser negado à Ucrânia, né, em detrimento de levar a cabo o projeto, né, do líder russo, do Vladimir Putin, não é, de preservar a influência, a hegemonia da Rússia sobre a Ucrânia, não é, que inclusive o Putin chama de pequena Rússia, não é? Ele considera como um grande problema da geopolítica internacional, por exemplo, ter perdido a Ucrânia, né, no bojo da queda do Muro de Berlim. Professor, e que recados essa imagem que a gente estava descrevendo agora há pouco, dessa reunião, deixa para um outro conflito que está acontecendo no mundo nesse momento, em Gaza, que ganhou um grau de tensão a mais nos últimos dias com a invasão do exército de Israel à cidade de Gaza? Olha, a sua pergunta, Renan, é excelente. Eu estava exatamente pensando sobre esse outro cenário, né? Nesse outro cenário, simplesmente se elimina um dos atores principais, que é a própria Palestina, a liderança palestina, da autoridade palestina. Então vai se decidir, né, já está se decidindo a revelia das vítimas, não é, que é o povo palestino, da própria autoridade, enfim, da Palestina, não é? O destino, por exemplo, da faixa de Gaza, e o Trump vai na mesma linha, só que mudam aí alguns atores, não é? E, em última instância, é a política da grande potência, né? Os Estados Unidos reassumindo, né, um papel de imperialista, né, de exercer o hard power, né, o poder econômico, a pressão militar, para fazer valer
os seus interesses momentâneos e não daqueles atores diretamente envolvidos, num caso o povo ucraniano, no outro os palestinos. Professor, para a gente concluir, o governo brasileiro divulgou hoje que Vladimir Putin ligou para o presidente Lula, tiveram uma conversa por telefone de cerca de meia hora, em que Putin contou para o presidente brasileiro detalhes do encontro com Trump na sexta-feira. Eu queria perguntar para o senhor o que impacta para o Brasil toda essa movimentação agora que acontece nessa reunião lá na Casa Branca. O Brasil estava sendo ameaçado de poder até sofrer maiores sanções econômicas porque tem comércio com a Rússia. O que efetivamente agora isso pode impactar o Brasil? O que significa também, na opinião do senhor, esse telefonema de Putin para o presidente Lula? Adriana, eu acho que você pegou o ponto central, não é? O governo americano, por intermédio, né, do atual governo Trump, já tomou medidas contra a Índia, que mantém relações comerciais, trocas comerciais com a Rússia, e nesse grande pacote, não é, de exercer o poder econômico e comercial como ferramenta de projeção e poder geopolítico, é provável, não é, que numa sequência o Brasil, tal qual a Índia, sofresse ainda mais, né, uma dupla penalidade em relação às tarifas. Me parece que a questão do telefonema foi essa, né, de exatamente do líder russo, né, talvez tranquilizar o líder brasileiro, de que provavelmente sairia um acordo, né, pelo menos de cessar-fogo nos próximos dias, e que o Trump não levaria, né, a cabo a mesma ação que tomou em relação à Índia. Me parece que esse é o aspecto que está em questão, até porque o Brasil não é um ator internacional capaz de exercer ali uma influência maior do que essa, né, como ser um alvo também, não é, das ações levadas a cabo pelo presidente norte-americano. Professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais, muito obrigado por estar aqui entre nós com esses excelentes esclarecimentos e análises. Muito bom, viu, professor? Em cima da notícia, a gente abriu aqui com a reunião acontecendo, sendo exibida para o mundo inteiro na Casa Branca, e é muito bom contar com a avaliação do senhor, a análise logo na sequência aí dessa notícia importante que pode ter muitos reflexos ainda. Contamos sempre com o senhor aqui, viu? Até uma próxima. Podem contar, Renan, Adriano, um grande prazer conversar com vocês. Até uma próxima. Até.